Minha esposa ria de mim enquanto fazia planos com alguém que eu nem sabia existir. Eu estava preparando o café da manhã dela quando ouvi a risada. Aquela risada que eu não ouvia há anos, aquela risada genuína e cheia de vida que me fez me apaixonar por ela 8 anos atrás quando nos conhecemos naquela festa de verão. Meu coração se encheu de esperança por um segundo, pensando que talvez as coisas estivessem finalmente melhorando entre nós, que talvez o distanciamento que vinha crescendo silenciosamente estava finalmente diminuindo. Mas então eu percebi com um aperto no peito que ela estava no quarto ao lado, sussurrando baixinho ao telefone com uma voz doce e íntima que eu não ouvia direcionada a mim há tanto tempo, e aquela risada maravilhosa não era para mim. Nunca mais seria para mim. Naquele momento exato, com a espátula ainda na mão tremendo e o cheiro de ovos mexidos enchendo a cozinha vazia, minha vida inteira desmoronou sem fazer barulho, sem aviso, sem que eu pudesse fazer absolutamente nada para impedir. Meu nome é Ricardo, tenho 34 anos, e durante 2 anos inteiros eu vivi em um casamento que era uma mentira completa e elaborada. 2 anos sendo o palhaço ingênuo de uma peça cruel que eu nem sabia que estava encenando para uma plateia invisível. 2 anos preparando jantares românticos caprichados para uma mulher que mal conseguia disfarçar o nojo quando eu tocava nela, que se afastava sutilmente sempre que eu tentava um abraço. 2 anos dormindo ao lado de alguém que estava ativamente planejando uma vida inteira com outra pessoa enquanto eu pagava todas as contas, cuidava meticulosamente da casa e acreditava piamente que estávamos apenas passando por uma fase difícil temporária como todos os casais passam. Esta é a história brutalmente honesta de como descobri que minha esposa não estava apenas me traindo fisicamente, mas literalmente construindo um futuro paralelo completo com um homem que eu nem sabia que existia, e como essa descoberta devastadora me destruiu completamente e me reconstruiu de formas que eu jamais imaginei possíveis. Tudo começou a mudar de forma perceptível há cerca de 3 anos, logo depois que completamos 5 anos de casados e fizemos aquela festa pequena para comemorar. Amanda começou a trabalhar em uma nova empresa de marketing digital, um desses escritórios modernos e descolados cheios de gente jovem, criativa e extremamente ambiciosa. Ela estava genuinamente animada com um novo emprego, finalmente tinha conseguido a posição que sempre quis desde que se formou, e eu estava absolutamente feliz por ela porque via como ela brilhava quando falava sobre a oportunidade. Incentivei cada passo dessa transição, comemorei cada pequena vitória como se fosse minha, apoiei cada hora extra que ela precisava fazer para se provar no novo ambiente competitivo. Porque era exatamente isso que bons maridos faziam, era isso que o amor significava para mim naquele momento da minha vida. Apoio incondicional sem esperar nada em troca, parceria verdadeira e sólida, construir sonhos juntos mesmo quando é difícil. Nos primeiros meses do novo emprego, Amanda falava empolgada e detalhadamente sobre os projetos inovadores, sobre os colegas interessantes e talentosos, sobre as campanhas criativas ambiciosas que estavam desenvolvendo para clientes grandes. Eu ouvia a cada palavra com atenção genuína, fazia perguntas específicas para mostrar interesse real, demonstrava que me importava com o que era importante para ela. Mas gradualmente, tão lentamente que eu mal percebi quando começou, quase imperceptivelmente como uma névoa que se forma, ela parou completamente de compartilhar detalhes. As conversas sobre trabalho ficaram cada vez mais vagas, genéricas, superficiais e vazias. Quando eu perguntava interessado como tinha sido o dia dela, ela respondia com um simples e desanimado bom ou cansativo e mudava de assunto rapidamente antes que eu pudesse fazer mais perguntas. Na época, achei que era apenas o estresse natural do trabalho, a pressão constante de se provar em uma posição nova e desafiadora em uma empresa competitiva. Então começaram as horas extras intermináveis. Muitas horas extras que pareciam não ter fim. Reuniões importantes que se estendiam misteriosamente até 9, 10, às vezes até 11 da noite. Projetos urgentes inadiáveis de fim de semana que apareciam do nada. Viagens de negócios supostamente essenciais de última hora para cidades próximas. Eu nunca questionei nenhuma dessas ausências, nunca permiti que a dúvida entrasse na minha mente, porque confiança absoluta era a base sólida do nosso casamento ou pelo menos era exatamente o que eu acreditava com toda a força do meu coração ingênuo. Eu preparava jantares elaborados e guardava cuidadosamente a porção dela na geladeira com um bilhete carinhoso escrito à mão. Acordava sozinho e desorientado nos fins de semana enquanto ela supostamente trabalhava e ia à academia, ao mercado, cuidava de toda a casa, esperando pacientemente ela chegar para finalmente passarmos um tempo de qualidade juntos. Mas quando ela finalmente chegava em casa, estava sempre exausta demais, estressada demais, mentalmente ocupada demais com problemas do trabalho. A intimidade física entre nós desapareceu tão gradualmente e sutilmente que eu mal percebi exatamente quando cruzamos a linha perigosa do normal e saudável para o alarmante e preocupante. Primeiro foi uma vez por semana, o que ainda parecia aceitável para um casal ocupado. Depois foi uma vez a cada 2 semanas, o que começou a me preocupar. Depois uma vez por mês se tivéssemos sorte.
E então simplesmente parou completamente como se tivesse sido desligada por um interruptor. Quando eu tentava delicadamente me aproximar dela na cama, quando buscava aquela conexão íntima que tínhamos antes, ela sempre tinha uma desculpa perfeitamente razoável e difícil de contestar. Estava exausta do trabalho pesado, tinha uma enxaqueca terrível, estava extremamente estressada com um projeto importante, não estava se sentindo bem fisicamente, estava com cólica. E eu, como o idiota completamente compreensivo que era, sempre entendia sem questionar. Sempre respeitava os limites dela sem reclamar. Sempre esperava pacientemente e esperançosamente que as coisas melhorassem naturalmente com o tempo. Comecei lentamente a perceber outros sinais perturbadores, pequenos detalhes aparentemente insignificantes que meu cérebro desesperado tentava ativamente ignorar e racionalizar, mas que meu coração ferido registrava dolorosamente como em uma lista mental. Amanda começou a se arrumar muito mais, investindo tempo e dinheiro em sua aparência de forma obsessiva. Roupas novas e caras apareciam constantemente no armário dela, lingeries sofisticadíssimas e sensuais que eu nunca, jamais via nela quando estávamos em casa juntos, perfumes diferentes e extremamente sofisticados que custavam uma fortuna. Ela passou a ir à academia religiosamente 6 vezes por semana sem falhar, perdeu 10 quilos rapidamente, mudou o corte e a cor do cabelo 3 vezes em apenas 6 meses. Estava absolutamente radiante, mais bonita e confiante do que nunca em todos os anos que estávamos juntos, mas nada, absolutamente nada disso era para mim ou por mim. Quando estávamos juntos em casa nos raros momentos, ela usava apenas roupas largas e velhas que estavam no armário há anos, quase nunca se maquiava nem um pouco, prendia o cabelo em um coque desleixado e desinteressado. Mas quando saía cuidadosamente arrumada para o trabalho todas as manhãs, parecia uma modelo profissional saída diretamente de uma revista de moda cara. O celular dela se tornou uma extensão permanente e inseparável do corpo dela, praticamente grudado na mão, protegido com senha complexa que ela mudava frequentemente a cada poucas semanas, sempre estrategicamente virado para baixo em qualquer superfície, sempre configurado no modo silencioso para não chamar atenção, sempre completamente fora do meu alcance físico e emocional. Ela o levava religiosamente para absolutamente todo lugar sem exceção, incluindo até para o banheiro quando ia tomar banho. Quando chegavam mensagens na tela bloqueada, ela sorria involuntariamente para a tela iluminada de um jeito caloroso e genuíno que nunca mais sorria para mim quando conversávamos. Várias vezes ao longo das semanas a peguei digitando freneticamente e sorrindo sozinha como se estivesse em outra dimensão, completamente absorta e alheia ao mundo ao redor, e quando eu perguntava casualmente com quem ela estava conversando tão animadamente, ela dizia rapidamente que era apenas coisa do trabalho e mudava instantaneamente de aplicativo antes que eu pudesse ver qualquer coisa na tela. Tentei honestamente conversar sobre o distanciamento crescente óbvio entre nós algumas vezes ao longo daqueles meses dolorosos. Sugeri seriamente terapia de casal com um profissional qualificado, fins de semana românticos em lugares bonitos só para nós dois, jantares especiais em restaurantes que ela gostava. Tentei desesperadamente reconquistar minha própria esposa como se estivéssemos no começo do namoro. Mas ela sempre tinha uma explicação que parecia perfeitamente lógica e fazer sentido na superfície. Estava genuinamente estressada com trabalho e prazos, precisava absolutamente focar na carreira naquele momento crucial, estávamos apenas em uma fase difícil completamente normal que absolutamente todo casal passa eventualmente. Dizia olhando nos meus olhos que me amava, que era apenas temporário e passageiro, que logo as coisas voltariam completamente ao normal como eram antes. E eu, completamente desesperado para acreditar em qualquer coisa que me desse esperança, aceitava cada palavra como verdade absoluta e inquestionável. A verdade brutal e devastadora chegou em uma terça-feira absolutamente comum e sem nada de especial de março. Amanda tinha saído muito cedo para uma suposta reunião extremamente importante com o cliente e tinha esquecido acidentalmente o tablet dela em cima da mesa da sala. Eu estava rotineiramente limpando a casa como fazia todas as manhãs quando a tela do tablet acendeu repentinamente com uma notificação sonora. Não era absolutamente minha intenção invadir a privacidade dela, juro solenemente que não era, mas o nome que apareceu na notificação me congelou completamente no lugar como se tivesse levado um choque elétrico. Rodrigo, seguido de um emoji vermelho de coração pulsante e as palavras que destruíram meu mundo, e mal posso esperar para hoje à noite, meu amor. Estou literalmente contando cada minuto até te ver. Meu amor. Hoje à noite. Contando os minutos. Cada palavra era uma facada profunda e dolorosa no peito que tirava meu ar. Minhas mãos tremiam tão violentamente que quase derrubei o tablet caro no chão. Meu cérebro racional tentava desesperadamente e inutilmente encontrar uma explicação completamente inocente e razoável, mas meu coração já sabia a verdade horrível com absoluta certeza. Tentei com dedos trêmulos desbloquear o tablet para ler mais, mas obviamente tinha senha diferente do celular.
Sentei pesadamente no sofá com as pernas completamente bambas e fracas, o tablet ainda seguro na mão gelada, e fiquei ali completamente parado e paralisado tentando inutilmente processar o que tinha acabado de ver e o que isso significava para minha vida. Decidi naquele momento terrível que precisava absolutamente de provas concretas e irrefutáveis antes de confrontá-la com acusações. Não podia simplesmente acusá-la de traição baseado em uma única mensagem ambígua, certo? Talvez fosse um grande mal-entendido, talvez tivesse uma explicação perfeitamente lógica e inocente que eu não estava vendo. Passei os dias seguintes intermináveis em um estado constante de alerta doloroso e exaustivo, observando obsessivamente cada movimento dela, cada palavra que saía da boca, cada expressão facial, cada gesto. E foi exatamente quando comecei realmente a prestar atenção genuína e investigar que percebi finalmente o óbvio gritante que estava na minha frente o tempo todo como um neon piscando. As reuniões noturnas dela seguiam um padrão matemático e previsível. Terças e quintas-feiras, absolutamente religiosamente sem falhar nunca. Os fins de semana específicos em que ela precisava supostamente trabalhar eram sempre exatamente os mesmos fins de semana do mês, primeiro e terceiro. As viagens de negócios frequentes, que eu ingenuamente nunca questionei nenhuma vez, não apareciam em absolutamente nenhum lugar das redes sociais corporativas oficiais da empresa dela que eu comecei a seguir. Comecei a verificar tudo discretamente e obsessivamente, a fazer perguntas casuais mais específicas sobre projetos que ela mencionava vagamente, e as histórias elaboradas nunca se sustentavam completamente quando eu prestava atenção de verdade e comparava detalhes. Fiz algo que nunca em 1 milhão de anos pensei que faria na vida. Criei um perfil completamente falso nas redes sociais com foto genérica e informações inventadas e comecei a investigar como um detetive amador. Encontrei o perfil público dele facilmente em menos de 10 minutos, Rodrigo Santos, diretor de arte talentoso na exata mesma empresa que Amanda trabalhava. Bonito de uma forma irritante, extremamente bem-sucedido profissionalmente, solteiro segundo o status de relacionamento que exibia orgulhosamente. As fotos numerosas dele mostravam uma vida aparentemente incrível de festas badaladas, viagens exóticas para lugares paradisíacos, restaurantes caros e sofisticados. E então, cavando obsessivamente mais fundo nas fotos antigas do perfil, encontrei a evidência que procurava e temia. Uma foto de exatos 6 meses atrás, tirada em um restaurante pequeno e intimista, onde dava para ver parcialmente mais claramente o reflexo de uma mulher no vidro espelhado ao fundo da imagem. Uma mulher usando o exato mesmo vestido azul turquesa que eu tinha cuidadosamente escolhido e dado de presente carinhoso para Amanda no aniversário dela. O mesmo vestido que ela disse que tinha usado em um jantar de confraternização da empresa com todos os colegas. Meu estômago revirou violentamente e senti náusea real. Mas eu sabia que precisava de mais evidências, precisava ter certeza absoluta e inequívoca. Odiei a mim mesmo, mas comprei online um daqueles rastreadores GPS pequenos e discretos e coloquei cuidadosamente escondido no carro dela, me odiando profundamente a cada segundo por ter chegado àquele ponto deplorável e desesperado na vida. Durante uma semana inteira e agonizante, acompanhei obsessivamente cada movimento dela através do aplicativo no meu celular. E o padrão era absolutamente claro, consistente e completamente devastador. Nas noites de terça e quinta-feira, ela definitivamente não ia para o escritório da empresa no centro. Ia diretamente para um apartamento luxuoso em um bairro extremamente nobre do outro lado da cidade. Ficava lá por horas longas, geralmente até meia-noite. Os fins de semana inteiros de suposto trabalho eram passados integralmente no mesmo endereço exato. As viagens de negócios simplesmente não existiam, ela apenas estrategicamente desligava o rastreador do carro e sumia completamente por dias inteiros. Confrontei ela finalmente em uma quinta-feira à noite que nunca vou esquecer, quando ela voltou calmamente do apartamento dele às 11h15 da noite com uma história extremamente elaborada e detalhada sobre uma apresentação complexa para cliente internacional que tinha se estendido inesperadamente. Coloquei todas as evidências cuidadosamente organizadas na mesa grande da sala, impressas em papel e organizadas cronologicamente como um dossiê criminal profissional. As capturas de tela das mensagens românticas que consegui recuperar de um backup antigo esquecido da nuvem, as fotos comprometedoras com detalhes destacados, o histórico completo do GPS com datas e horários, absolutamente tudo que provava a traição. A expressão no rosto dela mudou tão dramaticamente rápido que foi quase cômico se não fosse tão doloroso. Surpresa genuína, medo palpável, raiva defensiva, e então algo que me partiu o coração ainda mais profundamente, um alívio visível e inegável. Ela estava genuinamente aliviada que eu finalmente sabia toda a verdade, visivelmente aliviada que não precisava mais fingir e manter a farsa exaustiva. Esperava gritos histéricos, negações veementes, talvez até algum arrependimento genuíno ou lágrimas. Mas o que recebi foi infinitamente pior, muito pior do que qualquer cenário que imaginei.
Ela sentou calmamente no sofá como se estivéssemos discutindo o clima, suspirou fundo como se estivesse aliviada, e disse friamente que queria o divórcio imediato. Simples assim. Sem desculpas elaboradas, sem explicações ou justificativas, sem sequer tentar negar nada ou inventar uma história. Quando perguntei com voz trêmula há quanto tempo exatamente estava acontecendo, ela disse com indiferença casual: 2 anos inteiros. 2 anos completos da minha vida desperdiçados. Desde apenas 3 meses depois de começar naquele emprego dos sonhos. Perguntei diretamente se ela o amava de verdade e ela disse que sim sem hesitar, que estava completamente apaixonada por ele de um jeito intenso e verdadeiro que nunca esteve por mim em nenhum momento. Que eles estavam ativamente planejando morar juntos em um apartamento maior assim que o divórcio fosse legalmente finalizado. Que ele sabia absolutamente tudo sobre mim desde o começo do relacionamento deles, que eles frequentemente riam juntos e faziam piadas cruéis das mensagens românticas que eu mandava para ela durante o dia, das minhas tentativas patéticas e desesperadas de ser romântico e reconquistar ela, dos jantares elaborados que eu preparava com tanto carinho e ela simplesmente jogava fora no lixo porque já tinha comido confortavelmente com ele. Aquilo me destruiu emocionalmente de uma forma que nunca imaginei humanamente possível. Não era apenas a traição física em si, era a crueldade absolutamente casual dela em cada palavra. A frieza perturbadora. A falta total de remorso. O fato inegável de que eu tinha sido literalmente uma piada para os dois por 2 anos inteiros. Cada gesto sincero de amor que fiz pensando que estava salvando nosso casamento, cada tentativa desesperada de reaproximar, cada noite interminável que passei completamente acordado preocupado genuinamente se ela estava bem e segura, absolutamente tudo tinha sido motivo de riso cruel e deboche maldoso entre eles dois. Perguntei com desespero na voz por que ela não tinha simplesmente pedido o divórcio muito antes se estava tão profundamente infeliz, se amava tanto o outro cara e me odiava tanto. Ela disse com uma honestidade brutal e cortante que me deixou literalmente sem ar nos pulmões que era simplesmente porque eu era extremamente conveniente para a vida dela. Eu pagava diligentemente metade de todas as contas sem reclamar, cuidava meticulosamente de toda a casa como empregado doméstico, resolvia todos os problemas chatos e burocráticos da vida adulta enquanto ela tinha todo o tempo livre do mundo para viver o romance apaixonado dela sem preocupações. Disse cinicamente que sempre teve a clara intenção de pedir o divórcio eventualmente, mas estava estrategicamente esperando o momento certo financeiramente, esperando pacientemente a próxima promoção grande dela na empresa para poder se sustentar confortavelmente sozinha ou melhor ainda, estabelecer-se confortavelmente com ele no apartamento que já estavam de olho. Pause aqui por um momento e me diga de onde você está assistindo este vídeo agora. Deixe nos comentários sua cidade e país porque quero sinceramente saber se histórias dolorosas como a minha acontecem em absolutamente todos os lugares do mundo, se a dor devastadora da traição é verdadeiramente universal, se existem outros Ricardos perdidos por aí passando exatamente pelo mesmo inferno emocional neste exato momento. Sua resposta e sua história importam muito mais do que você possivelmente imagina. A separação foi incrivelmente rápida e absolutamente brutal emocionalmente. Amanda saiu definitivamente de casa apenas 3 dias depois da revelação chocante e foi morar diretamente e sem vergonha com Rodrigo no apartamento dele. Nem sequer tentou esconder de ninguém, nem fingiu minimamente que precisava de um tempo sozinha para pensar ou se encontrar. Foi direta e abertamente para os braços dele, para a vida paralela que eles vinham cuidadosamente construindo em segredo absoluto por 2 anos inteiros enquanto eu pagava as contas. Deixou metade de todas as suas coisas para trás sem se importar, levou apenas o que realmente importava e tinha valor sentimental para ela. O divórcio foi finalizado em tempo recorde de apenas 4 meses porque felizmente não tínhamos filhos para disputar, não tínhamos propriedades compradas juntos, não tínhamos absolutamente nada que valesse a pena lutar além de um casamento que aparentemente só existia na minha cabeça ingênua. Os meses seguintes à separação foram sem dúvida os mais escuros e dolorosos da minha vida inteira. Perdi 15 quilos rapidamente porque literalmente não conseguia comer nada sem sentir náusea. Passei noites inteiras completamente acordado deitado no escuro repassando obsessivamente cada momento dos últimos anos, procurando desesperadamente sinais óbvios que perdi, me culpando cruelmente sem piedade por não ter percebido tudo antes. Comecei terapia intensiva e falei repetidamente que me sentia o maior idiota patético do mundo inteiro, que todas as pessoas ao meu redor deviam estar secretamente rindo de mim pelas costas e sentindo pena. Como eu não percebi algo tão óbvio? Como fui tão completamente cego, tão absurdamente ingênuo, tão pateticamente confiante? Minha terapeuta paciente e competente me ajudou gradualmente a entender algo absolutamente fundamental. Que definitivamente não era minha culpa de forma alguma. Que pessoas que traem deliberadamente se tornam verdadeiros mestres da manipulação psicológica, especialistas profissionais em encobrir rastros meticulosamente, verdadeiros profissionais em mentir olhando diretamente nos olhos sem pestanejar.
Que confiar plenamente em alguém que você ama de verdade não te faz idiota ou fraco, te faz simplesmente humano e capaz de amor verdadeiro. Que a capacidade assustadora dela de me enganar por tanto tempo diz muito mais sobre o caráter profundamente falho dela do que sobre minha inteligência ou valor. Levei quase um ano inteiro de trabalho terapêutico intenso para começar finalmente a me recuperar emocionalmente do trauma. Um ano completo de muito trabalho interno doloroso, de reconstruir minha autoestima completamente despedaçada, de aprender a difícil lição de que meu valor intrínseco não era determinado pela capacidade dela de me amar ou reconhecer meu valor. Comecei a frequentar a academia seriamente 5 vezes por semana, não para impressionar ninguém ou provar algo mais simplesmente para recuperar o controle sobre alguma coisa tangível na minha vida que parecia fora de controle. Voltei a fazer coisas que tinha completamente abandonado durante o casamento por falta de tempo, reconectei com amigos queridos que tinha negligenciado vergonhosamente, viajei sozinho pela primeira vez na vida para lugares que sempre quis conhecer. E sabe o que descobri surpreendentemente nesse processo? Que eu era muito mais forte e resiliente do que jamais imaginei ser. Que conseguia não apenas sobreviver mas até prosperar e ser feliz sem ela na minha vida. Que o homem que ela descartou tão casualmente e cruelmente tinha muito mais valor, dignidade e caráter do que ela jamais reconheceu ou valorizou. Aprendi a lição fundamental de que ser genuinamente bom, ser leal incondicionalmente, ser dedicado completamente não são fraquezas deploráveis como ela me fez sentir, são qualidades extremamente valiosas e raras que a pessoa certa vai valorizar e proteger imensamente. Hoje, exatos 2 anos depois da separação dolorosa, estou em um lugar completamente diferente emocional e mentalmente. Conheci alguém genuinamente novo e especial, alguém que olha para mim com admiração genuína todos os dias, que valoriza cada pequeno gesto que faço, que me faz sentir verdadeiramente escolhido e especial todos os dias. E o mais importante de tudo, aprendi finalmente a confiar novamente em outra pessoa, não de forma cega e ingenuamente perigosa como antes, mas de forma consciente, madura e saudável com limites apropriados. Soube recentemente por amigos em comum que ainda mantém contato que o relacionamento supostamente perfeito de Amanda e Rodrigo não é nem de longe o conto de fadas romântico que ela provavelmente imaginava que seria. Aparentemente ele tem exatamente o mesmo padrão destrutivo dela, já foi visto em situações comprometedoras com várias outras mulheres diferentes, e ela agora vive em constante paranoia e ansiedade de estar sendo traída da exata mesma forma cruel que me traiu. A ironia poética e a justiça disso não passou absolutamente despercebida para mim. Como dizem sabiamente, quando um amante se torna parceiro oficial, uma vaga conveniente se abre para o próximo. Não sinto mais raiva intensa dela, honestamente falando. Sinto genuinamente pena. Pena profunda de alguém que jogou fora imprudentemente um relacionamento real e sólido por uma fantasia temporária e superficial, que nunca aprendeu o verdadeiro valor da lealdade e compromisso real, que sempre vai buscar desesperadamente a próxima emoção intensa sem nunca estar verdadeiramente satisfeita ou em paz. Enquanto isso, aprendi a valiosa lição de que relacionamento de verdade duradouro não é sobre paixão constante e arrebatadora como nos filmes, é sobre escolher conscientemente a mesma pessoa todos os dias mesmo quando é difícil, sobre construir algo verdadeiramente sólido e significativo através dos anos com trabalho, sobre parceria real baseada em respeito mútuo. Se você está passando por algo remotamente parecido agora, se descobriu recentemente que a pessoa que você ama e confia tem uma vida secreta paralela, quero que saiba com absoluta certeza que a dor intensa não dura para sempre como parece. Parece que vai durar eternamente, parece que você nunca vai se recuperar completamente, que nunca vai conseguir confiar em ninguém novamente, que nunca vai voltar a ser quem você era antes da descoberta. E você está completamente certo nessa última parte especificamente, você definitivamente não vai voltar a ser exatamente quem era antes. Você vai inevitavelmente se tornar alguém diferente, melhor, mais forte, mais sábio, mais consciente, mais preparado para reconhecer sinais. A traição horrível não define absolutamente quem você é, define exclusivamente o caráter profundamente falho de quem traiu sem remorso. Você não é menos valioso porque alguém não soube te valorizar adequadamente. Você não é idiota porque confiou em alguém, você é corajoso porque se permitiu amar completamente e se entregar totalmente. E essa capacidade linda de amar intensamente, de se entregar completamente a outra pessoa, de confiar plenamente mesmo correndo riscos é algo extremamente precioso e raro que a pessoa certa vai reconhecer imediatamente e proteger ferozmente. Esta história dolorosa não é apenas sobre traição cruel e dor insuportável. É fundamentalmente sobre renascimento verdadeiro, sobre descobrir uma força interior que você nem sabia que tinha dentro de si, sobre reconstruir sua vida inteira de uma forma ainda melhor e mais autêntica. É sobre aprender finalmente que você não precisa de alguém que te complete como dizem, você já é completo sozinho. E quando você entende isso profundamente, quando você realmente internaliza essa verdade libertadora, é exatamente quando você está genuinamente pronto para encontrar alguém especial que adiciona valor à sua vida em vez de definir sua vida e seu valor.
Se este vídeo tocou você de alguma forma significativa, se minha história dolorosa ressoou com sua realidade atual ou te ajudou a entender melhor sua própria situação complicada, não deixe de se inscrever neste canal agora mesmo clicando naquele botão. Clique naquele botão vermelho grande de inscrição porque toda semana compartilho histórias reais e cruas como esta, histórias honestas sobre superação verdadeira, sobre relacionamentos complexos, sobre reconstrução emocional após a tempestade devastadora. Ative o sininho de notificações para não perder absolutamente nenhum conteúdo novo que pode fazer diferença significativa na sua jornada pessoal. E por favor, clique nos cards que estão aparecendo na sua tela agora porque tem outras histórias impactantes sobre traição, sobre sinais de infidelidade que você precisa conhecer, sobre como se recuperar emocionalmente de forma saudável, sobre como reconstruir sua vida do zero com dignidade. Deixe seu comentário honesto contando sua história porque sua experiência única pode ser exatamente o que outra pessoa desesperada precisa ouvir hoje para ter coragem. Vamos criar juntos uma comunidade forte e solidária de pessoas que se levantaram mais fortes depois da queda dolorosa. Inscreva-se agora e nos vemos no próximo vídeo. Lembre-se sempre desta verdade: o final de algo ruim é sempre o começo de algo infinitamente melhor.